Olá, seja bem-vindo ao Contraponto. Eu sou Nicole Espósito. Peço a sua companhia no programa de hoje. A gente vai falar sobre um assunto bem delicado, mas que requer muita informação e diálogo: a prevenção do suicídio. Eu apresento os nossos convidados, que são a psicóloga especialista em luto e prevenção do suicídio, Daniela Reis e Silva, e o voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida, Carlos Faroni. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, por ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Ainda de acordo com a OMS, o suicídio já é considerado a segunda causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Bom, então, gente, diante desses dados, que a gente tem da Organização Mundial da Saúde, a gente pode considerar o suicídio um problema de saúde pública? Começando por você, Daniela. Sim, sem dúvida alguma. O suicídio é um problema de saúde pública já identificado pela Organização Mundial da Saúde e tem sido fonte de preocupação pelo Ministério da Saúde no Brasil e uma série de outras instituições privadas, de iniciativa privada, trabalhos voluntários, exatamente porque tem havido um aumento muito grande em relação a este problema. Vocês percebem também isso lá no CVV, Carlos? Sim, o CVV já mantém alguma forma de intercâmbio com o Ministério da Saúde, exatamente para buscar atuações efetivas e eficazes para a nossa população com o propósito de prevenção ao suicídio. Certo. Agora, Daniela, esses dados que a gente tem, que são oficiais, eles revelam realmente a dimensão do problema ou ainda são subnotificados? Infelizmente, Nicole, é um problema que ainda é subnotificado. Os dados não revelam a triste e dura realidade que o povo brasileiro e mundial enfrenta, especialmente no Brasil, em que as estatísticas não são tão valorizadas como em outros países, né? Nós não temos dados congruentes em relação ao suicídio e muito menos em relação às tentativas de suicídio. Não é só no Espírito Santo, é no Brasil inteiro. Certo. Agora, falando um pouquinho sobre o CVV, a gente falou Centro de Valorização da Vida, mas como que é o trabalho de vocês lá, Carlos? O trabalho é desenvolvido aqui em Vitória, Espírito Santo, já há 32 anos, começou em 1984, e no Brasil são cerca de 70 postos espalhados, quase todas as nossas regiões. Temos cerca de 1.500 voluntários que se revezam em períodos de trabalho de 4 horas por 24 horas ininterruptas. Então sempre tem alguém para poder prestar essa ajuda emocional para você que está precisando, procurando, e a vida deixa às vezes as pessoas sem essa ligação afetiva, emocional. E o CVV está ali, 24 horas para a pessoa que deseja ligar. Quem quiser ligar pode discar por 3223-4111 ou tridígito 141. E aí terá sempre um voluntário disponível para atendê-lo. Agora, não é mais um trabalho só por telefone, Vocês também se modernizaram com essas novas ferramentas que a gente tem, Sim, o CVV sempre busca uma forma de modernização e ampliar essa forma de atuação para que mais e mais pessoas consigam ser atendidas, Então a gente tem o chat, também disponível, a ligação via Skype também, e atualmente está sendo em implantação em convênio com o Ministério da Saúde, ainda a nível de projeto piloto, o tridígito 188, que vai fazer parte de uma concessão do Ministério da Saúde para o CVV. E o diferencial desse novo número é de que qualquer lugar do país que você discar 188, algum voluntário vai te atender em algum posto disponível do CVV. Eu repito ainda que ele está em estudos, mas é um grande avanço que a gente deve conseguir com a parceria do Ministério da Saúde. Certo, o CVV, pelo que a gente percebeu que você falou, é um trabalho mesmo de prevenção, Mas como assim falar de prevenção
do suicídio, Daniela, o que a gente pode perceber que uma pessoa ela está demonstrando que pretende tirar a própria vida e aí a gente tem como atuar em relação a isso? Sim, quanto mais cedo a gente puder identificar um comportamento suicida, mais chance a gente tem de evitar um desfecho trágico, né? Porque, ao contrário do que o preconceito social e a ideia das pessoas diz, né, os suicidas eles dão um sinal. Quem quer se matar não faz isso para chamar a atenção. Então são vários sinais que têm sido estudados pela psiquiatria e pela própria psicologia que podem levar a essa identificação de um comportamento suicida. E falando um pouquinho mais sobre o CVV, como que vocês trabalham isso? Com essas pessoas, Carlos? Elas ligam para lá, geralmente elas estão numa situação de estresse emocional ou é algo pontual que aconteceu na vida? Eu sei que vocês atendem muitas pessoas, mas dá para a gente apontar uma situação que é mais comum? Olha, em Vitória a gente atende cerca de 1.000 a 1.200 chamados por mês, né? E a nível de Brasil, o CVV atinge por volta de 1 milhão de chamadas por ano. E essas chamadas, elas se prendem muito às situações que acontecem de problemas corriqueiros da vida da pessoa, né? Quer sejam sentimentais, quer seja de um relacionamento, quer por um problema de convivência familiar, pessoal, problemas que a gente decorre do emprego, perda de emprego, crises pessoais, existenciais. Às vezes pessoas que estão em qualquer momento que ela busca uma ajuda e às vezes aquela ajuda não está no momento disponível para aquela pessoa. Então o CVV se coloca como essa organização que está ali para te ajudar exato no momento que você precisa. Há de ser ressaltado que a gente não tem nenhum cunho terapêutico, então o CVV não faz nenhuma terapia, ele não tem esse propósito, mas ele faz dessa ligação algo que seja de uma relação de ajuda emocional, humana, para que a gente tenha essa vida de entender que aqui do nosso lado existe um ser humano, com suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos e as suas situações próprias. E aí a gente dá um pouquinho do ouvido e do nosso coração e da nossa mente para essa pessoa que queira nos procurar. Daniela, muitas vezes a prevenção consiste justamente nisso, em ouvir a pessoa que está passando por um momento difícil, delicado, às vezes ela precisa só disso, de alguém para ouvi-la, às vezes sem julgar o que ela está sentindo, né? Sem dizer o que tem que fazer, como o pessoal faz lá no CVV, às vezes a questão é basicamente essa. Este é um ponto fundamental que o CVV desenvolve muito bem em tempos modernos em que ninguém tem tempo para ninguém. As pessoas têm dificuldade de ouvir um ao outro, né? Acabaram-se os tempos de vizinhança, de ajuda mútua, cada um está cada vez mais por si numa exigência absurda de metas, de realizações, de tarefas a serem cumpridas, questões financeiras, desejos muitas vezes inatingíveis. E também a globalização, quer dizer, são vários fatores que estão envolvidos aí, que essa primeira ajuda pode ser fundamental, sim, né? Mas é importante as pessoas aprenderem quais são esses sinais de um possível comportamento suicida para identificar quando é uma crise que pode passar ou quando realmente aquela pessoa está em risco de um comportamento suicida que pode fazer algum tipo de mal a si mesmo, né? Porque são vários os níveis desse comportamento, desde ideação de pensamento suicida até o desfecho fatal. Que pode ser manifesto ou não, a pessoa pode desde falar para alguém ou guardar para si. A maior parte das pessoas fala, a maior parte das pessoas chega a dar algum tipo de aviso, mas isso tem sido desqualificado e desmerecido pela população em geral e também pelos profissionais de assistência de saúde, por professores, que podem ser as pessoas que primeiro detectam algum comportamento num jovem, por exemplo, né? Alguns sinais como impulsividade, né? Dizer que a vida não tem mais sentido, fazer algumas despedidas, entre uma série de outros fatores que podem ajudar as pessoas a identificar esse tipo de problema. Certo. Tem algum público, algum segmento, homens, mulheres, jovens, idosos, que têm uma propensão maior a desenvolver
esse pensamento suicida, essa intenção de tirar a própria vida? Atualmente, as estatísticas indicam que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, né? E que as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens. E essa seria a população adulta seria a população de maior risco, ou que de fato tem uma incidência maior de suicídio. Mas uma coisa que nos preocupa em relação à prevenção é que o suicídio tem aumentado de forma impressionante entre os jovens, a gente tendo o registro, inclusive, de crianças tentando suicídio, infelizmente conseguindo, né? E uma outra população que é um pouco deixada de lado nessas estatísticas são as pessoas idosas, que também cometem suicídio. Então, na verdade, desde que a pessoa compreenda o que é viver, ela pode estar num grupo de risco, e essa identificação do risco é fundamental. Mas também a gente levar em consideração os fatores de proteção, como, por exemplo, o apoio familiar, o apoio de uma outra pessoa, né, o apoio da escola, o apoio de amigos. Porque quando alguém fala, por exemplo, eu quero não existir ou minha vida não tem sentido, as pessoas equivocadamente chegam para ela e dizem, mas como assim não tem sentido? Você tem filhos, você tem isso, você tem aquilo. E não param para escutar, né, o que realmente aquela pessoa quer dizer com aquele tipo de afirmação. Então, esse ouvido atento que o CVV tem, né, e que nos ensina muito como profissionais que lidam no dia a dia, isso pode fazer uma diferença significativa. Certo, esse trabalho de vocês lá no CVV, Carlos, vocês atendem pessoas, às vezes, que já tiveram alguma tentativa de suicídio, que a gente falou de casos concretos, mas tem pessoas que tentam, às vezes não conseguem, e vocês fazem esse atendimento contínuo, geralmente? A pessoa sempre liga para ter uma assistência lá de vocês? Tem pessoas que ocasionalmente, né, ligam para o CVV por algumas vezes, e aí durante toda essa ligação é feito um diálogo com a pessoa, para que ela encontre uma nova posição e se sinta descobrir coisas que antes ela não descobria. Então ela mesmo vai se perceber, se consolidar e se solidificar como uma pessoa mais estruturada, para compreender toda a situação que ela está vivendo naquele momento. A situação é dela própria. Então o CVV, ele tem uma posição de empatia. Olha, eu posso sentir o que você está sentindo, mas respeito o seu momento, a sua dor, a sua decisão e aquilo que você deseja para si próprio. Então essa é a posição que o CVV busca atuar para aquele que liga. Perfeito. Carlos, Daniela, a gente vai fazer uma pausa agora no Contraponto. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. No programa de hoje a gente fala sobre prevenção do suicídio. Eu espero você. Olá, o Contraponto está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre prevenção do suicídio com a psicóloga especialista em luto e prevenção do suicídio, Daniela Reis e Silva, e o voluntário do Centro de Valorização da Vida, Carlos Faroni. Bom, gente, para começar esse bloco, eu quero saber a avaliação de vocês sobre políticas públicas de prevenção do suicídio. Vocês acham que a gente já tem políticas sólidas que tratam desse tema? Começando por você, Carlos. Eu acho que é um momento da gente requerer aos nossos governantes, aos nossos políticos, em todas as esferas, tanto estadual, municipal quanto federal, um olhar para o nosso povo brasileiro e perceber que aquele pessoa que está prestes a cometer o suicídio precisa de atuações efetivas e eficazes para que esse ato não aconteça. Então nós temos aí desenvolvido um outro evento que é o Setembro Amarelo, que está disponível no site www.setembroamarelo.com.br, que é uma reunião de instituições que se propõe a ter um mês para que seja o mês amarelo, que coincide com o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí convoca e desafia aos nossos governantes, tanto do Brasil quanto do mundo, estão desenvolvendo políticas públicas
para a prevenção do suicídio. E já chegaram a um ponto de estabelecer que determinadas atitudes que cabe de acordo com a cultura e hábitos daquela sociedade. Determinados povos têm, ou civilizações, sociedades, têm uma forma particular do suicídio quanto outras. Então, uma mesma política não pode ser adotada de forma única para todos, mas que cada região, cada país, cada cidade decida a sua forma de trabalhar como uma questão de saúde pública para o seu povo. E assim a gente também requer que tanto essa casa quanto as outras atentem um pouco para isso. Está lançado aí a nossa convocação e estamos abertos a todas as instituições nossas para que isso aconteça. Daniela. Complementando, nós temos políticas nacionais, federais, estaduais e municipais em relação à prevenção do suicídio e que, na verdade, quem trabalha na ponta da assistência ainda tem muita dificuldade de perceber o que já tem sido feito, né? Em função da dificuldade mesmo dos usuários do sistema de saúde receberem um apoio, o que não é muito diferente de outros problemas graves de saúde pública que nós temos no Brasil, né? O suicídio é mais um deles, mas é um importante e determinante porque, infelizmente, ainda ceifa vidas, né? Pessoas jovens, pessoas no auge, né, da própria vida. E nós temos aqui no Espírito Santo uma grande movimentação das instituições em que nós podemos conhecer um pouco mais dessas políticas de prevenção estaduais e municipais, com as quais a gente se juntou num grupo de trabalho de prevenção do suicídio, que já existe desde 2014 e que temos feito vários eventos e várias ações, incluindo o apoio ao Setembro Amarelo, para garantir que essas políticas públicas sejam efetivadas e auxiliar, inclusive, em termos de preparação dos profissionais para que possam acolher essa demanda que tem sido negligenciada durante anos. Então, na teoria, as coisas já estão muito bem articuladas, o que falta é pôr em prática, seria isso? Nicole, basicamente eu gostaria de complementar que esse número que você informou, de cerca de 804 mil pessoas por ano, esse número é um número maior do que a quantidade de homicídios com guerras no mundo. Então, é um número de morte que ele supera a quantidade de homicídios e guerra juntos. Então, não é qualquer número que nós estamos falando. E nós estamos falando de vida, que é o melhor bem que tem que ser preservado para todos, né? E a nossa grande preocupação é porque o efeito de um suicídio numa família e numa comunidade é devastador, né? Alguns estudos apontam que 5 pessoas são afetadas por uma morte por suicídio. Outros apontam 50 pessoas num círculo próximo e às vezes amplo, como por exemplo quando é noticiado na mídia e tudo mais. E isso tem efeitos em várias áreas do funcionamento de uma pessoa e da própria família, porque o estigma e o preconceito ainda caem muito em cima dessas pessoas. Inclusive, é muito difícil para alguns enlutados ouvir falar sobre prevenção do suicídio, porque vem a primeira pergunta: como foi que eu não vi? Por que eu não evitei a morte da pessoa que eu amo? Fica um sentimento de culpa? Algumas famílias pode ficar um sentimento de culpa. O culpa não é generalizado, embora seja muito comum, né? Mas a pergunta é essa: o que foi que eu não vi? E a impressão que eu tenho, e o Carlos pode confirmar isso, é que a coisa está chegando cada vez mais próxima, né? Nós temos uma lente que observa tudo isso por trabalharmos com o tema, mas nós ficamos sabendo de pessoas muito próximas, né? Mas dá para a gente assim, entender o porquê, vocês que já estão há algum tempo trabalhando com esse assunto, né? O Carlos já é voluntário há algum tempo. Por que que esse número vem aumentando, né? Já que a gente tem políticas, o contexto que está proporcionando isso,
tem como a gente levantar alguns elementos que têm contribuído? Nós conseguimos levantar alguns elementos. Apontar uma única causa é impossível, porque suicídio é um fator multideterminado, são vários fatores que contribuem para que ele aconteça. Pessoas querem se matar, fazem de tudo, né, para conseguir tirar a própria vida e sobrevivem, né, a formas muito radicais. E pessoas que apenas querem acabar com aquele sofrimento daquele momento, infelizmente acabam morrendo, né? E tem essa questão social, como eu levantei há mais tempo, tem uma questão de um sofrimento psíquico enorme, tem a falta de assistência, das pessoas não conseguirem entender o que é o sofrimento humano, né? E tem uma coisa que é muito importante de ser mencionada, que é a facilidade de acesso aos meios, né? Essa é uma das campanhas que nós que trabalhamos com a prevenção, de realmente dificultar o acesso, como a gente vê em outros países, né, de acesso aos meios, a venda de medicação liberada, né, o uso de agrotóxicos, né, a venda indiscriminada no mercado negro de armas, uma série de outras coisas que também contribuem para isso. Então, não é só a saúde, é um problema social muito grave em que cada um de nós pode ajudar. Certo. Agora falando sobre essa questão dos sobreviventes, né? As pessoas que ficam, a família, o companheiro, os filhos, como que é esse tratamento do luto, Daniela? É diferente? Tem alguma característica diferenciada? Até porque a gente está falando de um tabu, né? Que é o suicídio, como as pessoas encaram esse luto? O problema maior, de fato, é esse tabu, é esse preconceito, esse estigma. As famílias, por vezes, são acusadas de assassinas, né? E como assim? São assassinas da pessoa que mais amam no mundo, como se a culpa pela morte, por suicídio, tivesse sido delas, por alguma coisa que elas fizeram ou que deixaram de fazer, né? Isso tudo faz parte de desmistificar esse problema do suicídio e todo o processo que vem dele, né? Depois de uma perda drástica como essa. Pelos estudiosos de luto, o luto por suicídio é considerado um fator de risco para o luto complicado, né? E isso pode trazer alguns problemas, mas nem todo mundo que perde alguém por suicídio vai ter um luto complicado. As pessoas, elas podem enfrentar o luto de uma forma saudável e coerente e continuar a viver apesar da dor e apesar da saudade que vão ficar para o resto da vida, né? E precisam receber o apoio da sociedade e dos profissionais, sem tratá-los como coitados. Eles têm direito a viver. E às vezes até falar sobre o assunto, né? Que muitas pessoas evitam falar, né? E isso acaba também evitam falar. sendo pior. Eu recebo vários comentários de pessoas que são apontadas na rua de uma forma pejorativa, né? Então, várias coisas que podem atrapalhar esse curso do luto. E nem todo mundo que passa por uma perda significativa como essa vai precisar de uma terapia específica do luto. A maior parte consegue enfrentar, não só no luto por suicídio, como também por outros tipos de luto. A maior parte consegue enfrentar o seu luto e seguir adiante. É importante saber a hora de pedir ajuda, com quem pedir ajuda, né? Aqui no estado eu já coordeno um grupo de apoio ao luto há 10 anos. Nós temos enlutados por suicídio que convivem com enlutados por outros tipos de perda e conseguem aprender que cada luto é único, cada um tem um percurso naquela vida sem aquela pessoa amada. Acho que tudo é uma questão realmente de informação, de passar informação adequada, né? E esse foi o propósito do nosso programa hoje, que está chegando ao fim, mas eu queria deixar aí uns 30 segundinhos para cada um, para vocês deixarem uma mensagem final, dizerem onde as pessoas podem encontrar um apoio, né? Se tiverem uma situação difícil. Vamos começar por você, Carlos. Eu acho, complementando o que a minha colega Daniela falou, a gente pensar sempre para que a pessoa suicida é uma pessoa que está ali, é um irmão meu e que precisa de ajuda. E às vezes acontecem casos de certas pessoas que tentarem o suicídio e não concluíram o suicídio. Aí são atendidas nos hospitais ou algumas instituições, e aí é sempre olhado o seguinte: eu não vou dar atenção a essa pessoa porque ela quer tirar a própria vida. Então ela é uma pessoa fraca, quando na verdade não é assim. Nós estamos falando de um ser humano que tem seus momentos de quaisquer de instabilidade, seja física, psíquica, emocional.
E aí esse ser humano precisa de ajuda. E se nós vivemos numa sociedade compreensiva, fraterna e solidária, cabe a nós construir essa sociedade fraterna, solidária, em respeitar o outro, todas as diferenças em todas as circunstâncias. E assim que a gente vai construir um mundo melhor, uma cidade melhor e um cidadão melhor. Então o CVV se propõe a isso, a contar com você para que a gente possa trabalhar. Qualquer dúvida, qualquer informação que você queira buscar, tem lá no www.cvv.org.br e que a gente tem o prazer de compartilhar e agradecer a vocês por esse momento. Muito Perfeito. bem. Mensagem final, Daniela? Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão difícil e convidar as pessoas que estejam passando por algum tipo de problema, seja após uma tentativa de suicídio, ou com a ideação suicida, ou após a perda de alguém por suicídio, que não hesite em procurar ajuda, né? Porque se esse local ainda não existe, nós temos a obrigação como sociedade civil de criar. E se nós não sabemos dessa demanda reprimida, nós nunca vamos fazer diferente neste problema tão grave. E fica um convite, porque é até um anúncio, né, que foi criada a Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, cujo site já está em funcionamento, www.abeps.org.br, em que vocês podem encontrar todas as informações necessárias a respeito disso. Seja você profissional, seja você pessoa, nossa ideia é levar essa informação e esse diálogo sobre esse problema até você, para que a gente possa ter uma realidade diferente de fato. Perfeito, muito obrigada a vocês, tá? A Daniela Reis e Silva, psicóloga, e também ao Carlos Faroni, que é voluntário lá do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eu agradeço os esclarecimentos, a ajuda que vocês deram para muita gente hoje, com certeza. Também agradeço a você de casa que acompanhou o programa de hoje sobre prevenção do suicídio. Se tiver alguma sugestão, crítica, pode mandar para o nosso e-mail tvales.es@gmail.com e eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!